Olá, boa tarde. Eu, Thalia, Benta, Isabel, Rosana, o Wender e o Edmari vamos falar sobre o sistema tegumentar. Para começar, eu vou falar sobre as principais funções e características desse sistema. Quando nós estamos falando do sistema tegumentar, nós estamos referindo à pele e às estruturas anexas a ela, como os pelos, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e as unhas. Também é importante nós sabermos que a pele não é um tecido, a pele é um órgão, aliás, o maior órgão do corpo humano. E dentro dessas funções estão o revestimento e a proteção. Quando nós falamos de proteção, nós estamos envolvendo vários fatores, como a proteção física, que nos protege contra atritos e choques, a proteção imunológica, que nos protege contra micro-organismos, a proteção contra a desidratação e a proteção contra a radiação solar, pois a pele contém a melanina. Também ela tem outras funções importantes, como a síntese da vitamina D e a regulação térmica. Temos aqui a apresentação da pele. A pele é dividida em epiderme e derme. A delimitação aqui eu sei precisamente devido à presença da lâmina basal, que aqui corresponde a essa linha azul mais escura. Essa parte mais superficial é a epiderme, onde é dividida em camadas também. Camada germinativa e basal, camada germinativa espinhosa, camada granulosa, camada transparente e camada cópia. Já a derme, que compõe a maior porção da pele, ela é composta por duas camadas. Essa camada, onde existem as projeções, e cada projeção dessa recebe o nome de papila dérmica. Todas as projeções juntas formam a camada papilar. Essa camada mais profunda, que corresponde à maior porção da derme, é a camada reticular, onde todas as estruturas estão mergulhadas. Aqui teríamos o pelo, que é formado pelo folículo piloso. Aqui são os folículos pilosos cortados em planos diferentes, glândulas sebáceas, músculos eretor do pelo, glândula sudorípara atípica, glândula sudorípica típica, corpúsculos nervosos responsáveis pela captação da sensibilidade. Entre os corpúsculos existem terminações nervosas que transmitem os impulsos. Arteríola venula. Aqui tem o tecido adiposo, que corresponde à hipoderme, que não faz parte da pele. Bem, agora nós falaremos sobre a epiderme. O que é a epiderme e quais são as suas principais funções? A epiderme é a camada mais superficial da pele. É a camada mais externa que faz contato com o meio exterior. Ela é formada de quê? A epiderme é formada por tecido epitelial multiestratificado, pavimentoso e queratinoso. Ela também possui células justapostas, por ser um tecido multiestratificado. A palavra epiderme ela advém do grego, da palavra epi, que significa aquilo que está acima, e nós concluímos anatomicamente aquilo que está acima da pele. Ou seja, a camada mais externa, mais superficial que nós temos na pele. A epiderme ela penetra na derme e juntas originam os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as sudoríparas. E ela também é composta por camadas, que são a camada basal, a espinhosa, a granular e a córnea. E quais são as funções da epiderme? A principal função da epiderme é servir como uma barreira protetora contra danos externos, micróbios, radiação e saída de água do nosso organismo. E também na epiderme nós encontramos células, que são os melanócitos, que produzem a melanina, que tem como função proteger nossa pele dos raios ultravioletas e também formar a pigmentação que nós temos na pele.
Agora eu vou falar das células que vão estar presentes na epiderme. As células da epiderme, elas vão estar intimamente ligadas e não vai existir nenhum tipo de substância intercelular ali entre elas. Existem 4 tipos de células na epiderme, que são os queratinócitos, que vão estar presentes ali em maior número e vão ser responsáveis pela produção de queratina. Os melanócitos, que vão ser responsáveis pela produção de melanina, que é o pigmento que vai dar cor à nossa pele. As células de Merkel, que vão ser responsáveis pela sensação do tato e que vão estar localizadas na região mais profunda da epiderme. E as células de Langerhans, que vão estar presentes em todas essas outras camadas e vão ter participação na defesa da pele. Dando continuidade, falando agora sobre as camadas da epiderme, a epiderme ela vai ser constituída por 5 camadas, que são elas: o estrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme e que vai ser constituída por células mortas e rica em queratina. Essa camada ela vai funcionar como uma barreira contra os agentes patógenos e químicos e também vai estar em constante descamação. O estrato lúcido vai se encontrar abaixo do estrato córneo, só que só vai ser possível visualizá-lo na região onde a pele é mais grossa. Suas células vão ser mortas, achatadas e anucleadas. No estrato granuloso, as células são achatadas e apresentam grânulos de querato e hialina, e as terminações nervosas vão chegar até esse estrato. O estrato espinhoso ele vai apresentar células que vão ser ligadas através de demossomos, e isso vai dar resistência ao tecido e também um aspecto espinhoso. E o estrato germinativo, que é também chamado de camada basal, é onde vai conter as células-tronco da epiderme e que também é a sua camada mais profunda. É aqui que vão se formar as células que darão origem às outras camadas superiores, e as células que são formadas aqui vão sendo meio que empurradas a essas camadas superiores e que vão sofrer modificações morfológicas e nucleares. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a derme, que é a segunda camada da pele. A derme, ela está localizada logo abaixo da epiderme, da camada basal da epiderme, e sobre a hipoderme. Bom, a derme, ela é formada de um tecido conjuntivo frouxo e resistente, que contém grande quantidade de fibras colágenas e elásticas, que formam uma malha entrelaçada de fibras que lhe dá grande resistência e elasticidade, fazendo com que a pele ela tenha essa grande capacidade de se retrair e esticar com facilidade. A derme ela possui diferentes tipos de células, que são os fibroblastos, que estão em maior quantidade, os macrófagos, os plasmócitos, mastócitos e as células adiposas. É nessa camada da pele também que estão os elementos fundamentais para o metabolismo da pele, como as glândulas, os nervos, os folículos piloso, o músculo eretor, os vasos sanguíneos, como as artérias, que vão conferir nutrição para a pele, as veias, que vão remover as toxinas, os vasos linfáticos, que além de remover toxinas, vão retirar o excesso de líquido, e tem outros elementos que serão explicados mais adiante. Bom, como eu falei, a derme ela está sobre a hipoderme, que é formada de um tecido subcutâneo rico em gordura, que tem como função a proteção térmica. Ele serve como uma reserva de energia para a fixação dos órgãos e para absorver o choque que a pele venha a sofrer. As camadas da derme. Assim como a epiderme, a derme ela vai ser dividida em camadas. São duas: a camada papilar e a camada reticular. A camada papilar ela é mais superficial e menor. Ela é constituída de um tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras colágenas e elásticas, que vão atuar na fixação da derme com a epiderme. Essas papilas elas são essas projeções, são essas ondulações entre a camada basal e a derme. Essas projeções elas contêm uma intensa vascularização, uma rede de capilares,
que formam um plexo chamado plexo subpapilar, que vai ser importante para o suprimento de oxigênio e nutrientes para as células da epiderme, pois a nutrição da epiderme vem da derme. E a partir dessas papilas, por exemplo, é que se formam as nossas impressões digitais. Já a camada reticular, segunda camada, ela é mais profunda e é maior. Ela é formada de um tecido conjuntivo denso, não modelado, rico em fibras colágenas e elásticas também, e é uma camada mais espessa, o que dá à derme essa propriedade de resistência e elasticidade. Essa camada ela possui um plexo vascular chamado plexo cutâneo, que vai ser importante na nutrição das células da derme e também para a regulação da temperatura corporal. Eu sou a Edmar e vou falar sobre a composição da derme. Dentre a composição da derme, a gente encontra os receptores de sensibilidade. Nesses receptores de sensibilidade, a gente está encontrando os corpúsculos de Menzel, o corpúsculo de Ruffini, o corpúsculo de Pacini e as terminações nervosas livres. Essas inervações, elas são responsáveis pelos diversos tipos de sensação de sensibilidade da nossa pele. O corpúsculo de Menzel, ele se encontra na derme papilar. Ele é responsável pela sensação do tato, a sensação do toque na nossa pele. Já o corpúsculo de Ruffini, ele se encontra na derme reticular e ele é responsável pela sensação de distensão na nossa pele. E o corpúsculo de Pacini, ele também se encontra na derme reticular e ele é responsável pela sensação de vibração na nossa pele, tipo a nossa sensação de vibração. E as terminações nervosas livres, elas são receptoras das sensações térmicas, mecânicas e de dor. Além desses receptores de sensibilidade, na derme a gente também observa a presença de nervos, de vasos linfáticos, de células do sistema imunológico e de anexos da pele, como glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, folículos pilosos e também células musculares livres. Anexos cutâneos ou anexos da pele, também chamados. Bem, são estruturas que auxiliam nas funções da pele, nas funções de proteção, na função de regulamentação da temperatura, e esses anexos são os pelos, as unhas e as glândulas. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Os pelos, eles são formados de queratina e restos de células mortas compactas formados dentro do folículo piloso. Os pelos, eles são encontrados em diversas partes do nosso corpo, exceto na palma da mão, nas solas dos pés e em algumas partes das genitais. Os pelos, eles possuem várias partes. O folículo piloso é uma bolsa que comporta o pelo dentro. Abaixo dela temos o bulbo capilar. O pelo possui algumas partes em específico. A haste do pelo, que é formada pela medula, pelo córtex e pela cutícula pilosa. Temos também a bainha radicular interna e a externa, a papila e o melanócito. O pelo ele possui as funções de proteção contra os raios solares e proteção contra lesões. Existem dois tipos de pelos, os velos, que são pelos menores, mais finos, que são encontrados na maioria do corpo, e os pelos terminais, que são pelos mais grossos, possuem uma pigmentação maior e são encontrados geralmente nas axilas, nas virilhas. Outro anexo são as unhas. As unhas elas são formadas por uma cápsula de queratina, uma cápsula escamosa de queratina. Ela está localizada na ponta dos dedos, das mãos e dos pés. Ela é responsável pela proteção da cabeça do dedo e é responsável também por ajudar quando você for pegar um objeto.
Outro anexo são as glândulas. As glândulas, elas são responsáveis por excretar substâncias. Elas produzem excreções. Existem dois tipos de glândulas, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas, elas secretam sebo, uma substância oleosa que será secretada dentro do folículo piloso e é responsável pela lubrificação da pele e a lubrificação dos pelos. As glândulas sudoríparas, elas secretam suor, uma substância aquosa que é responsável pela regulamentação da temperatura do corpo. As glândulas sudoríparas existem duas, as écrinas, que secretam suor na parte de fora da pele, e as apócrinas, que secretam suor dentro do folículo piloso. Esse tipo de glândula ele é encontrado na axila, na virilha e outras partes. O suor que é secretado, ele não possui odor, ele adquire o odor depois que ele entra em contato com as bactérias do nosso corpo. Bem, esse foi o nosso trabalho e obrigado pela atenção.